pessoal, sejam bem-vindos ao programa Não Desista. Quero começar hoje agradecendo a cada um de vocês que estão conosco todos os domingos. Gente, tem pessoas que estão todo domingo assistindo, comentando, tanto no YouTube quanto no Instagram. Quero agradecer ao seu carinho, as mensagens e a sua audiência. Hoje o programa está muito especial. Nós vamos dar continuidade no projeto Não Desista da Sua Família. Nós começamos falando com a Bárbara Calembo, que perdeu o filho e, de alguma forma, ela tem buscado ajudar famílias a valorizar os pequenos momentos em família, o momento com o marido. E hoje nós vamos ter uma entrevista com a Simone Reis. Ela é especialista em constelação familiar. A gente vai falar um pouco sobre o que é isso e gera uma certa curiosidade sobre aspectos de como lidar com uma relação amorosa, né? Eu digo que todo mundo já enfrentou, já viveu uma dificuldade dentro do relacionamento. Então hoje nosso programa é para todo mundo. Eu lembro que desde criança eu era apaixonada. Eu sempre era apaixonado pelos meninos mais bonitos da escola, que logicamente era apaixonado pelas mais bonitas que não era eu. Eu sempre tinha os que apaixonavam por mim, mas eu não apaixonava por eles. E a vida era muito louca, justamente porque é muito difícil esses encontros de eu apaixono, ele apaixona e tudo dá certo. E na verdade esses desencontros amorosos geram muitos sofrimentos. E é isso que a gente vai conversar um pouco com a Simone, para a gente entender como lidar com a rejeição, com o não dar certo. E mesmo quando você encontra a sua alma gêmea e decide se casar, sempre um se dedica mais do que o outro e um acha que o outro está fazendo mais, e isso é em todas as relações. Nas empresas, sempre um acha que o outro está se esforçando mais, que um está trabalhando mais do que o outro. Na verdade, a relação com o ser humano sempre é essa, de cobranças e sempre de achar que um sempre está levando vantagem em cima do outro. Como fazer essa relação dar certo? Como fazer esse amor dar certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, então presta bastante atenção. Antes do próximo bloco, que eu vou entrevistar a Simone, eu recebi a vacina do Covid, graças a Deus, a primeira dose chegou até mim, que eu estava assim, ansiosa para esse momento. Mas por que eu estou falando sobre isso no meio de relacionamento? Que loucura, Fran. Vou compartilhar com vocês porque aconteceu algo interessante. No meio da madrugada eu tive uma febre por conta da reação da vacina. E eu decidi comprar uma medicação para poder ir regular, né, a febre. E aí comprei a medicação. Quando eu saí na porta, eu fui abordada por um rapaz que começou a falar de uma forma diferente. Ele estava pedindo ajuda, mas ele falava como um locutor. Eu parei, olhei para ele assim, e aí eu falei, olha, eu não tenho dinheiro aqui agora, mas se eu puder te ajudar de alguma outra forma, né, um alimento, alguma coisa assim. Aí eu perguntei para ele de onde ele era, né, ele era de Tocantins. E aí ele começou a fazer uma locução, na verdade, de onde ele era, o que ele estava fazendo. Na verdade, ele veio para Goiânia buscando uma oportunidade de emprego. Chegou aqui, ele não conseguiu essa oportunidade no meio da pandemia e acaba que ele não tem uma residência, ele não consegue emprego porque não tem residência. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu tô com febre, tô passando mal, como que eu vou te achar para te ajudar? Ele, olha, é difícil me achar, mas tem um local que eu às vezes vou dormir, eu pago R$ 15 para eu dormir lá e é uma mulher que me ajuda, né? Eu durmo lá e depois durante o dia eu vou procurar uma oportunidade de emprego. E eu anotei a localização mais ou menos da onde ele estava, porque ele também não tem telefone celular, porque ele foi roubado na rodoviária, né? Foi dormir lá e foi roubado. Então, pensa o caos que esse homem está vivendo. E eu decidi, falei, não, vamos gravar um vídeo, vamos pôr no programa Não Desista e vamos captar ajudas, porque eu acredito na corrente do bem, no relacionar com o outro. Eu acredito muito que a gente tem que se amar, mas também tem que amar o outro. E nessas relações amorosas, nessa relação com o outro, existe a relação do doar, onde a gente para de olhar só para a gente mesmo e começa a olhar para a necessidade do outro e começa a compartilhar. E eu dei atenção para ele e ele ficou assim encantado porque alguém ouviu ele, porque geralmente as pessoas ignoram. E eu voltei para casa numa sensação que eu estava até sem febre. Eu estava me sentindo melhor, parece que eu tinha essa missão de ir até aquela farmácia naquele momento. Então, vou deixar essa imagem para vocês,
da mensagem que eu gravei dele. Ele me autorizou, as imagens são autorizadas. Não é nada sensacionalista, não é nada para me promover. É porque eu acredito que eu posso fazer um pouco. Mas se você me ajudar, eu posso fazer muito mais por ele. Ele precisa de roupas, sapatos. Se você tiver algum aparelho celular que não usa mais, para ele vai ser útil. Alimentos. Não adianta fazer uma cesta com muitos alimentos de cozimento, porque ele vive na rua. Então tem que ser alimentos de consumo rápido, que são fáceis de consumir ali no momento que a gente fizer a doação para ele. Então vocês me procurem no Instagram do programa Não Desista, e a gente vai fazer uma corrente solidária para a gente ajudar ele. Eu conto com vocês. Então fica com o vídeo e no próximo bloco, presta atenção, nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista do seu namoro, não desista dos seus filhos. Vai falar sobre amor. Fica aí, não sai daí não. Pessoal, boa noite. Eu acabei de sair da farmácia, estou conhecendo o Ronan. A gente vai colocar na TV para a gente ajudá-lo. Explica um pouquinho da sua história que você contou para mim aqui. Olha, você que está me ouvindo agora, eu sou do estado do Tocantins aqui, eu trabalho com locução, eu tenho algumas coisas assim com a voz, mas a gente sempre entende no trabalho que tem, né? Eu preciso que alguém me arranje alguma coisa para a gente poder crescer na vida e ter um trabalho. Eu estou em situação difícil, eu preciso da vida de vocês, porque eu também, né, eu sou uma pessoa certinha e tal, eu conto com vocês, sou uma pessoa profissional, preciso que vocês me dêem a oportunidade aí para poder fazer um bom trabalho para vocês. Olha lá, vocês estão vendo agora quem está precisando e você precisa de mim, eu também. Venha para cá, você, vamos conversar, vamos nessa. Muito bom. Coloca nas mãos de Deus, Deus vai fazer. Cris Silveira veio para revolucionar o mercado de semi-joias de luxo no Brasil, com um design diferenciado, sofisticado e moderno, com excelente qualidade, durabilidade, peças antialérgicas, com novidades toda semana. Na Cris Silveira Semi-Joias de Luxo você encontra brincos, pulseiras, colares, anéis, linha religiosa, masculina e infantil. Vendas online para todo o Brasil. Acesse agora o site www.crisilveira.com.br e escolha a combinação perfeita para você. Uma mulher mais que especial, uma mulher única. Olá pessoal, para você que se incomoda com as marquinhas de expressão, não sorri por causa das ruguinhas, eu quero indicar para vocês Clube do Dente. Eu já faço um procedimento de aplicação de Botox há mais de um ano aqui, super recomendo e hoje eu vou fazer o procedimento, então vem com a gente. O governo do estado deu a partida no programa Sinaliza Goiás. Mais de 12 milhões de reais serão investidos na implantação e revitalização da sinalização vertical e horizontal em 127 cidades do estado. Até o fim de 2022, todas as cidades goianas serão beneficiadas. Sinalização em dia com respeito e responsabilidade. É assim que nós seguimos em frente. Detran e Governo de Goiás. É por você que a gente faz. Que tal fazer a sua feira sem sair de casa? Kits com produtos selecionados diretamente do Ceasa. Entregas em toda a Goiânia. Frutas e legumes. Saúde todo dia. Pensou em frutas? O local ideal é na Frutal Bahia.
São mais de 20 anos de tradição, trazendo para você e toda a sua família o melhor da fruta baiana. Temos o menor preço em mamão papaya, mamão formosa, manga, maracujá, atemoia e limão. BR 153, GP 08, Box 15 e 16, Ceasa Goiânia. Frutal Bahia, a sua referência em frutas. Televendas 3204-1013. Nesse mês, faça sua mãe sorrir, mesmo por trás da máscara. Dê um plano Unimed de presente e leve outro para cuidar do sorriso dela. Unimed Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano. Quem planta, colhe. É por isso que a gente está vendo o resultado do trabalho do governo nas rodovias. Porque o lugar de terra é na lavoura, rodovia é lugar de asfalto bom e seguro. O governo do estado está investindo mais de R$ 1 bilhão em obras. Até julho, mais de 1.000 quilômetros de rodovias serão reconstruídos com padrão DENIT. Asfalto seguro e feito para durar. Trabalho em todo o canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do estado. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo speed test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET. Trazer uma vida ao mundo não é nada fácil. É preciso ter coragem, força, ignorar todos os seus limites. É saber que agora alguém depende completamente de você para viver. É lutar sem parar. É fazer muito mais do que já imaginou ser capaz. Porque não há prova de amor maior do que essa. Dar a vida para alguém que você ainda não conhece. Parabéns às mães que a gente ganha quando nasce. E também quando renasce. Homenagem da Unimed Goiânia a todas as mulheres que cuidam da vida. No Centro Médico Núcleo você tem alto padrão de qualidade com custo acessível a todas as classes sociais. Com 2 unidades, uma no setor Urias Magalhães e outra no setor Bueno, oferece uma extensa gama de especialidades médicas e realiza ainda exames de ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia. Tudo isso em estruturas modernas e confortáveis. Centro Médico Núcleo, agende sua consulta. 62 31 21 0130. Voltamos ao programa Não Desista. Gente, eu prometi e agora eu vou cumprir. Simone Reis vai falar um pouquinho pra gente sobre amor. Amor ao próximo, amor a si mesmo, relações amorosas. Mas, primeiramente, seja bem-vinda, Simone. É muito bom estar com você. A gente já apresentou juntas, né, o Corrente Solidária. Agora eu tô aqui para aprender com você. Eu fui lá no seu Insta curiar. E fiquei curiosa quando você falou sobre constelação familiar. Tá muito na moda esse termo, né? Mas eu acho que as pessoas não têm conhecimento do que de fato é essa constelação. Primeiramente, você é presente. Conta pra gente um pouquinho o que é a constelação. Obrigada, viu, pelo convite. A constelação familiar, ela é um método que nós observamos que as pessoas trazem vários padrões de outras gerações. Padrões esses que podem nos ajudar ou nos paralisar quando os mesmos não são ressignificados, não são trabalhados.
Então, é uma terapia breve, que em uma sessão a gente consegue abordar ali o que a pessoa mais precisa. Sério? Em uma sessão já começa a ter resultado? Sim, porém não depende do constelador, depende da pessoa que está ali fazendo a sua constelação. Nós somos um instrumento ali, nós conduzimos e mostramos a solução. E depende de quem para dar certo? De quem está fazendo a constelação. Então, nós mostramos o caminho diante ali do que é permitido no que a gente chama de campo morfogenético, que é onde fica registrado todas as informações do nosso sistema familiar. Muito complicada agora, Simone, porque na pandemia o que mais aconteceram foram os divórcios, as separações, né? E a gente vê muitas famílias tentando se refazer, mas não sabe que caminho seguir, né? E existe, eu estava falando isso no outro bloco, que sempre um acha que está lutando mais do que o outro, que um está amando mais do que o outro, se dedicando mais. E aí, às vezes vai para uma terapia, às vezes um vai sem vontade, uma das partes. Como que você lida com tudo isso e o que você orienta? Fran, é muito importante, uma das bases da constelação familiar é o equilíbrio entre o dar e o receber. E este equilíbrio, ele é necessário em todas as relações, exceto entre nós e nossos pais. Essa é a única relação que não tem equilíbrio, pois eles nos deram a vida. Então não tem como equilibrar. Mas na relação com as pessoas, na relação de casal, é preciso ter este equilíbrio. Então, se um está dando mais do que o outro, acontecerá aí desequilíbrio e aí não dá certo. E quando chega na sessão de terapia ou que seja na constelação, nós observamos em muitos casos que a pessoa que doa muito é porque tem às vezes a criança ferida com a relação lá entre eles e seus pais. Então ele foi uma criança às vezes que não se sentiu vista e começa a doar muito na vida, nos relacionamentos amorosos ou até mesmo no profissional, para ser aprovado. Então é algo que precisa ser trabalhado, porque isso para a relação pesa. Então eu não estou olhando para o outro e vendo ele como meu parceiro, eu quero suprir ali uma carência que existe em mim. Então isso que tem que ser trabalhado. Na verdade a pessoa fala que está se doando totalmente, mas na verdade é uma carência que existe nela. É uma carência, ela está exigindo. E ela acaba exigindo que isso volte da mesma forma que ela se doa, né? Isso, e quem nós adultos, quando começamos a ser exigentes demais na relação de casal, é porque existe ali uma criança ferida. E interessante isso, né? Isso. E aí eu passo a exigir do meu parceiro algo que dificilmente ele não vai conseguir suprir o amor que eu exigi do meu pai e da minha mãe. Isso vai pesar e a tendência é que essa pessoa vá embora. Porque nós conseguimos ser nós mesmos. E nós buscamos na relação de casal um homem e uma mulher, uma pessoa que esteja ali com o mesmo objetivo. Agora, se lá no meu íntimo eu quero suprir algo, é como se eu estivesse exigindo que o outro desse mais que ele consegue. E aí há a desarmonia, há o desequilíbrio. E aí a relação não dá certo. Eita, Lelê, meu Deus do céu. Eu estava pensando a caminho e dirigindo, pensando nas relações amorosas. Eu era uma criança apaixonada. Eu até comentei isso no primeiro bloco. Eu apaixonava pelo mais lindo da escola, mas o mais lindo apaixonava para a mais linda que não era eu. Então sempre acontecia os desencontros das paixões, onde você apaixona por um, mas ele não apaixona por você. E quando acontece esse encontro dos dois, né, que a gente fala que é alma gêmea, mas esse encontro que acontece de evoluir para um namoro, evoluir para um noivado, evoluir para um casamento. Quando chega no casamento, a gente percebe as deficiências que vêm da nossa infância, né? E mais do que isso, é esse momento da entrega, de cobrar muito do outro e querer que o outro mude. Como que você trabalha isso? A mudança do outro. Eu conheci ele assim, mas você vai ver, quando eu casar, eu vou mudar ele. Existe isso? Gente, guarde essa frase. Ninguém dá o que não tem. Então não adianta nós querermos achar que nós vamos transformar o nosso marido, para quem já é casado, casa com essa expectativa. Isso é uma expectativa infantil. Por isso que muitas de nossas questões está lá. Não estou dizendo que é só lá,
Mas a grande maioria, sim. Porque eu criei uma expectativa ali e crio na minha cabecinha o parceiro ideal e deixo de ver o real que está ali. E por que isso acontece? Tem que trabalhar a aceitação. Ou não inventar de entrar numa coisa que você não aceita, né? Essa palavrinha, aceitação, parece que quando você coloca goela abaixo... Vou te aceitar. Te Então, aceitei, tão feliz. Desse jeito. Então, a palavra certa é concordar. Concorde com o outro assim como ele é. Essa é a regra para que as relações dê certo. Porque quando eu concordo com o outro assim como ele é, eu deixo de ser exigente. E eu passo a receber o que ele consegue me dar. É igual tem o livro, As Linguagens do Amor. Eu preciso compreender como que o outro consegue demonstrar amor, porque nós somos exigentes. Às vezes, né, tem mulheres que gostam A mulher é mais exigente, não é? Do que o homem? Geralmente, sim. Geralmente, os homens reclamam muito que a mulher pega no pé. Né? A mulher, ela é cheia de cri, 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 cri. Você pôs a máscara, você passou o álcool, você fez isso, fez aquilo, você tirou o sapato. A pandemia só juntou mais cri-cris da mulher, eu Vou vejo. aproveitar essa deixa que você falou. Quando a mulher começa a ser exigente nesse aspecto, ela lembra quem? Mãe. Pois é. Homem, meninas que estão nos assistindo, homem não quer mãe. Mãe ele já tem. Então seja só mulher. Fique no seu papel. Na constelação familiar nós falamos muito sobre fique na sua postura. Qual que é a minha postura diante, né, junto com meu esposo? Mulher. Então não queira mandar. Nós precisamos ter uma comunicação não violenta, saudável na relação para que o amor dê certo também. Então, nessa pandemia, né, acaba que os casais entraram muito em conflitos por essa razão, de querer falar, a maneira como fala, a maneira como lida. Porque quando estamos trabalhando fora, a gente acaba conseguindo conciliar melhor, ameniza isso. E durante a pandemia houve muito conflito. Então, eu preciso voltar para a minha postura e ser menos exigente. Gente, o papo tá bom, só que eu vou guardar o melhor para o próximo bloco. Simone, segura aí. A gente tem algo para falar. Vou falar não. Espera aí, após o intervalo a gente volta com mais um papo interessante sobre relacionamento. Na Mix Defil você encontra o melhor tratamento para depilação a laser. E para você que não acredita nos resultados ou teve uma experiência ruim, eu trago essa novidade para vocês. A Mix Defil trabalha com Millesman Premium, um laser de diodo que contém uma ponteira refrigerada, conseguindo assim oferecer mais conforto durante a aplicação. A aplicação é rápida, praticamente indolor e os resultados são visíveis desde a primeira sessão. E para você que deseja fazer o procedimento, mas não quer fechar um pacote, a Mix Defil traz a opção da sessão avulsa. E os valores são super acessíveis, então não perca tempo, agende agora mesmo, @mixdefil_. HS Produção, uma empresa especializada na confecção de rasteirinhas, sandálias, sapatilhas femininas com um design moderno e super confortável. A empresa atende vendas online, atacado e varejo para todo o Brasil. Confira os modelos no Instagram, @hsproducão. Faça agora a sua encomenda. Goiás. Mais de 12 milhões de reais serão investidos na implantação e revitalização da sinalização vertical e horizontal em 127 cidades do estado. Até o fim de 2022, todas as cidades goianas serão beneficiadas. Sinalização em dia com respeito e responsabilidade. É assim que nós seguimos em frente. Detran e Governo de Goiás. É por você que a gente faz. Quem planta, colhe. É por isso que a gente está vendo o resultado do trabalho do governo nas rodovias. Porque o lugar de terra é na lavoura, rodovia é lugar de asfalto bom e seguro.
O governo do estado está investindo mais de R$1 bilhão em obras. Até julho, mais de 1.000 quilômetros de rodovias serão reconstruídos com padrão DENIT. Asfalto seguro e feito para durar. Trabalho em todo o canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do estado. Que tal fazer a sua feira sem sair de casa? Kits com produtos selecionados diretamente do Ceasa. Entregas em toda a Goiânia. Frutas e legumes. Saúde todo dia. Pensou em frutas? O local ideal é na Frutal Bahia. São mais de 20 anos de tradição, trazendo para você e toda a sua família o melhor da fruta baiana. Temos o menor preço em mamão papaya, mamão formosa, manga, maracujá, atemoia e limão. BR 153, GP 08, Box 15 e 16, Ceasa Goiânia. Frutal Bahia, a sua referência em frutas. Televendas 3204-1013. Voltamos ao programa Não Desista. E obrigada a você que ficou e você que está chegando, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Eu acredito que nós vamos ajudar muitas pessoas a não desistirem das suas relações. Obrigada mais uma vez por estar aqui, Simone. E eu queria dar continuidade no que a gente estava falando no bloco anterior, né? Existem pontos que a gente precisa trabalhar para os nossos relacionamentos dar certo, né? Quando eu falo em relacionamentos, a gente tem os históricos de luta, de persistência. E eu queria que você pontuasse, você estava falando comigo aqui nos intervalos, que existem 2 pontos importantes, né? Na verdade, são 3 pontos. Nós falamos sobre o equilíbrio na relação. Que eu acho que em tudo na nossa vida, o equilíbrio é fundamental, né? Fundamental. E nós falávamos exatamente sobre isso, que é importante o casal equilibrar isso. Não querer encher a cesta do outro demais. Então, ninguém tem que carregar a relação. Ambos são responsáveis por tudo aquilo que acontece de bom e de ruim, onde 50% é minha parte e 50% é parte do outro. Então, o que eu percebo muito nas terapias, nas constelações que eu faço, são as pessoas, Fran, buscando um culpado naquilo que, né, não deu certo, principalmente na relação. Mas, então, gente, não existe culpado, existem responsabilidades. Então, qual tem sido a sua responsabilidade, o que você tem feito, o que precisa ser feito para que a sua relação dê certo? E eu criei recentemente uma mentoria antes do sim. Antes do sim para casar e antes do sim para se separar, você precisa conhecer a sua vida desde a sua criança até a sua fase adulta. Interessante isso, viu? Porque existem muitos pontos que podem nos travar. Então, como eu olho para a relação dos meus pais? Como é que aconteciam as coisas lá? Tudo isso pode interferir na minha relação, Fran. Com certeza. São referência, né, pra gente. São referências. E se eu julgo... O meu pai e minha mãe, por exemplo, na época, meu pai banca a casa e minha mãe cuida da casa. Acaba que é um tipo de relação que hoje praticamente não existe mais, porque ambos têm que... Ambos hoje contribuem. Contribuem. Mas acaba que influencia a forma como eles se comportam, as brigas, como que funciona, como que não funciona. Às vezes o comportamento, algumas coisas a gente fala assim, eu nunca vou fazer, e quando você vê, você está fazendo exatamente igual. E outras você se torna o oposto, porque você fala, não, eu não quero ser aquilo, e vai para o outro extremo também, né? O que acontece? Se eu julgo a relação dos meus pais, possivelmente, mas assim, há uma grande possibilidade que eu repita o mesmo destino. Até que eu olhe para a relação dos meus pais e deixe com eles o que é deles. Não julgando, não criticando, assim eu tenho forças para seguir a minha vida e fazer um pouco diferente. Porque quando um homem e uma mulher se unem, Fran, está se unindo ali dois sistemas familiares, onde todo mundo vem com uma crença diferente, às vezes, crenças que eu digo em todos os sentidos, costumes, hábitos, e essas duas pessoas precisam entender que a partir daquelas informações que ambos pegaram ali do seu sistema familiar, eles vão criar um novo sistema. Então, não é o dele ou dela que está certo. Mas na prática não é fácil, não. E existe muitas discussões, e é isso que acaba... Porque são verdades absolutas, né? Isso.
Eu, por exemplo, cresci acreditando que azul é perfeito. E ele já cresceu falando que o amarelo que era perfeito. E aí, quando bate de frente, não, mas é uma convicção que para os dois entenderem que aquilo ali foi parte da criação e abrir mão daquilo para poder... Uai, até que o azul é interessante. Às vezes a gente bate muito de frente, né? Até aprender a abrir mão dos nossos próprios conceitos ou aquilo que a gente aprendeu também, né? Sim, e também... O que acaba gerando isso, Fran, é a questão de eu querer ter razão. Nossa, o ser E eu humano sempre é pergunto- cheio da razão, né? E eu sempre pergunto para os casais que me procuram, ou que seja na constelação, quando eu vejo que a pessoa está muito querendo, assim, não tem que ser do meu jeito. A gente percebe, às vezes a pessoa não fala, mas a gente percebe que tem que ser do jeito dela para dar certo. Então eu te pergunto, você está em busca de razão ou paz? Porque o amor também é renúncia. Ah, Simone, então você está dizendo que eu tenho que me renunciar em função do outro? Não. Porém, eu acredito que com muita sabedoria, os dois podem fazer algo para que fique bom para os dois. Um dia eu abro mão, um dia o outro abre mão, e assim a relação dá certo. Sempre olhando, tendo esse equilíbrio para os dois. Nós falávamos, Fran, sobre as leis do amor, as ordens do amor. Nós até começamos de trás para frente. Né? Através do equilíbrio. Isso. Só que tem algo muito interessante, a hierarquia familiar. Então, será que eu olho para o meu parceiro, já que nós estamos falando de relacionamento de casal, eu olho para ele como um igual? Porque numa relação, ambos entram no mesmo momento. Então, nós estamos ombro a ombro. Não existe ninguém melhor que ninguém. Falando aí que eu vou pegar umas frases aqui que eu separei sua. Ótimo. Pode ir falando então que eu vou... Então nós podemos observar que as pessoas acabam, por certo momento da vida, se achando melhor do que o outro. Há competição entre o casal. E quando isso acontece, acaba prejudicando. Porque eu não estou olhando para o outro como igual. Porque eu tenho algo que você precisa e você tem algo que eu preciso. Assim nós nos unimos e conseguimos o equilíbrio. Agora, se eu me considero maior, melhor que você, dificilmente essa relação vai dar certo. Então, Simone, eu acredito que um casal que está ali a ponto de se separar ou se separou, eu acredito que ele precisa desse suporte de algum profissional, porque quando eles estão ali dentro do problema e eles vão contar a versão da história, cada um tem a sua versão com a sua própria razão. E é o mesmo problema. Só que cada um é a vítima, cada um vê de um jeito e cada um... As famílias deles compram a guerra deles. E quando vai ouvir... Não era bem assim, né? Então, e outra coisa que acontece, Fran, é a terceirização do casal. Então, eu terceirizo que a responsabilidade é sua, o outro terceiriza para mim. E isso é uma grande questão, porque esses dias uma moça me ligou e falou, Simone, eu quero que o meu marido faça a constelação, mas você podia me falar o que eu devo falar para ele, convencer ele a fazer. Eu falei, faz o seguinte, venha você fazer a constelação. Não, mas é ele que precisa. Eu falo, olha, quando você mudar a sua postura, o seu parceiro também pode mudar. Então, fica a dica, gente. Mude a sua postura, que tudo à sua volta também vai mudar. Então, às vezes, você quer mudar o outro, nós só conseguimos, Fran, mudar nós mesmos. Então, a partir da nossa mudança, quem sabe o outro pode ser tocado ali e conseguir mudar alguma coisa. Eu vou para terapia na terminar esse aqui. É sério. Você sentirá confiança quando renunciar ao controle. Isso aqui é uma frase que está lá no seu Instagram. Abrir mão desse controle não é fácil, né? Por mais que as pessoas falem assim, é meu marido que manda. Como é que é isso? Me explica. Ninguém tem esse controle. Então, nós precisamos desistir de querer controlar o outro, desistir de querer que o outro seja igual ao nosso pai, ou que seja igual à nossa mãe, que aí surge o filhinho do papai e a filhinha da mamãe, às vezes aquela mulher que tem aquela figura do pai ali e quer que o seu parceiro seja igual ao pai. E é difícil, como eu disse, né, para o homem ser ali o pai da sua esposa, da sua namorada. Ninguém consegue fazer esse papel. Então, nós precisamos abrir mão de controlar a situação, querer que o outro seja do nosso jeito, do jeito que a gente aprendeu no nosso sistema familiar. Assim, a gente consegue conduzir. Eu acho que hoje em dia o povo com essas redes sociais
tem mais facilidade com essa obsessão de controle da vida do outro, você não acha? Porque o que eu mais vejo, assim, é... Quem que curtiu? Quem é que isso aqui? Epa, peraí. Não tem esses... Eu, graças a Deus, não vivi isso, porque o meu ex não tinha rede social. Mas eu vejo um monte de gente assim, peraí, como assim? Se pudesse pôr um chip de controle, para onde que vai, para onde que vem, onde o carro vai... As pessoas estão completamente desequilibradas, achando que elas vão ter o controle, que elas vão ter a fidelidade, o amor do outro, se elas souber exatamente os passos que ele dá. Isso acontece muito nas suas terapias de mulheres completamente descontroladas porque quer controlar o outro. Demais. E nós só vamos conseguir viver um relacionamento saudável se nós estivermos dispostos a viver na insegurança. Meu Deus. Gente, o pessoal lá na TV tá tudo assim, ó, lá nos bastidores. Corta! Calma aí. Eu tenho um último bloco que a gente separou umas perguntas especiais para você. Muita gente tá aí assim, Fran, mas minha relação já acabou, o que eu faço? Calma. Simone também vai trazer o depois, gente, porque assim, às vezes sua relação acabou e você fala, esse programa não serve para mim. É para todos os tipos de relações. Pai, filho, mãe, marido, ex. Você não se separa dos seus filhos, né? Não separa. Peraí que nós vamos falar sobre isso. Sai daí não, gente. Vem com a gente. Quer divulgar a sua empresa? A escolha certa é GDI, Goiás Digital Influencers. É uma plataforma de influenciadores digitais, kids e teens, sob a administração da Fernanda Reis desde 2018, contando em seu casting os influenciadores mirins mais conhecidos do estado de Goiás. Hoje, com 45 membros oficiais e 250 membros da família GDI, divulgam diversas empresas, marcas e eventos regionais e nacionais, unindo talento, criatividade e inovação em uma plataforma completa. Acesse o Instagram, @Goiás Digital Influencers e se encante com os grandes talentos de Goiás. Gleick Suelby. Deseja registrar um momento especial? Nada melhor que uma fotógrafa profissional para eternizar e realizar esse sonho. Gleick Suelby atende ensaio gestante, infantil, feminino e artístico. Acesse o Instagram @gleick.suelby e se inspire para os belos cliques. Nesse mês, faça sua mãe sorrir, mesmo por trás da máscara. Dê um plano Unimed de presente e leve outro para cuidar do sorriso dela. Unimed Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speed Test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET. Comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET. Recentemente, nossas câmeras captaram a invasão de uma escola aqui na região, onde o atendimento foi imediato, em torno de uns 3 minutos. Eu diria para a população aparecidense que a Aparecida está no caminho certo com essas câmeras na cidade. Em quase 100 anos, Aparecida já venceu vários desafios. Hoje a cidade é orgulho para Goiás. Parabéns, Aparecida. Trazer uma vida ao mundo não é nada fácil. É preciso ter coragem, força, ignorar todos os seus limites.
é saber que agora alguém depende completamente de você para viver. É lutar sem parar. É fazer muito mais do que já imaginou ser capaz. Porque não há prova de amor maior do que essa. Dar a vida para alguém que você ainda não conhece. Parabéns às mães que a gente ganha quando nasce. E também quando renasce. Homenagem da Unimed Goiânia a todas as mulheres que cuidam da vida. No Centro Médico Núcleo você tem alto padrão de qualidade com custo acessível a todas as classes sociais. Com 2 unidades, uma no setor Urias Magalhães e outra no setor Bueno, oferece uma extensa gama de especialidades médicas e realiza ainda exames de ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia. Tudo isso em estruturas modernas e confortáveis. Centro Médico Núcleo, agende sua consulta. 62 31 21 01 30. Voltamos ao programa Não Desista. Eu sei que ficou muita gente aí no intervalo esperando para saber como lidar com essa situação do ex, como viver o novo, o algo novo. Simone, tem gente que está em casa despedaçado, pensando como juntar os caquinhos para recomeçar a vida e acreditar novamente no amor, acreditar que pode ter uma outra família. E eu queria que você trouxesse a sua experiência para falar com, não só com as mulheres, mas com todas as pessoas que estão em casa, que passou por uma separação, que é um luto, é um momento difícil, né? E muitas pessoas, eu falo isso nos bastidores, pela carência, vai colocando qualquer pessoa para tapar os buracos da carência. Que e é onde... Forma. Não, eu digo que é a pior besteira que possa fazer, porque é onde coloca as nhacas da vida, porque você não está ali seletivo, você está só colocando algo para poder esconder uma dor na alma. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Para que eu vá para um novo ciclo, eu preciso honrar todos aqueles ex-relacionamentos que passaram pela minha vida, que é uma das ordens do amor que eu mencionei. Tá bem resolvida com ex, né? Então fica a dica. Fica a dica. Se não resolveu, tá brigando, não consegue falar. Se tem mágoa. Se tem mágoa, tem problema? Tem sim. Como é que é isso? Nós precisamos ter gratidão, entendendo que tudo que veio dessa pessoa contribuiu para a minha vida, para o meu fluir. E às vezes a gente foca só no negativo. E eu esqueço de valorizar o que eu aprendi com o outro. Então, diante disso, quando eu percebo que sim, foi importante o que foi vivido, que seja o bom eu devo levar no meu coração, aquilo que foi difícil, que foi ruim, eu preciso olhar como um aprendizado. Né? E tudo aquilo que é de aprendizado da nossa vida nos impulsiona para o mais, ou nem que seja para eu não errar no próximo. Então, eu olho para aquelas pessoas que vieram antes, que fizeram parte da minha vida e dou um lugar para elas no meu coração. Que entra também, não só a ordem do amor, do pertencimento, mas da hierarquia. Então, preciso saber quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Tem gente com uma filha, mas está tudo certo. Ainda bem que eu tive Mas tudo. nós precisamos dar um lugar para todos e entender que todos nós temos história. Porque quando eu vou para um novo relacionamento com algo mal resolvido aqui, às vezes eu começo a falar dessa relação para um novo. E isso é E aí já brota um monte de problemas. Exatamente. Então eu preciso liberar isso aqui para que o novo surja na minha vida. Assim é verdade, eu tenho forças tem muitas amigas que falam justamente isso, que foi buscar um novo relacionamento e a pessoa só falava da ex, e aí não funciona, o novo não acontece, né? E falar não é só na expectativa de que seja igual ou seja melhor. É porque não se desligou, eu acho. Não se desligou, e eu preciso liberar o outro para que o meu caminho se libere. E tem gente, Fran, que faz questão de manter o outro presente ali na sua vida. E falando mal, às vezes olhando para o filho e projetando a sua raiva, a sua mágoa no filho. Então, a gente precisa trabalhar isso
para que o novo chegue para... Às vezes o outro está lá, já fluiu com a vida, está lá em outra relação e eu estou aqui preso ainda. Eu preciso me permitir olhar para as minhas questões, me autoliberar, fazer essa autoliberação para que o outro flua e eu também flua. E os filhos no meio dessa separação? Porque não é só o casal que sofre, né? Como que os pais devem lidar com os filhos no meio desse turbilhão? O homem e a mulher se separam, pai e mãe nunca se separam. Por quê? Os filhos precisam dos dois. Eu cheguei a arrepiar aqui. Interessante. O casal se separa, mas os pais não se separam. Gente, eu acho que as pessoas, quando tiver entendimento sobre isso, elas vão mudar o comportamento delas. Por quê, Fran? Os filhos precisam estar livres para ir até a mãe e até o pai. Então, se a mamãe fala mal do papai ou vice-versa, o filho toma essa dor. E por amor a esse pai, a essa mãe, lá na frente ele vai repetir as mesmas atitudes do pai, ou que seja da mãe que foi julgada e criticada ali naquele momento, porque ele é metade, o filho ele é 50% pai e 50% a mãe. Então se a mamãe vem e fala mal do papai para a criança, essa mãe está falando mal de 50% dele. E essa criança ela se sente fraca. Todas as forças que vêm ali, por exemplo, do masculino, se é a mãe que está falando, o filho começa a perder essas forças. Porque ele sente, então inconscientemente ele entende, parte de mim não é boa. Então eu sou uma pessoa assim, e começa a se punir por aquilo. Depreciar, né? Começa Exatamente. A se punir. Então são, Nossa, são as grandes questões que isso surgem tem que ser no falado consultório. mais, né, Simone? Porque olha o tanto que a gente pode mudar a realidade dessas crianças que vão crescer e vão se tornar pessoas bem resolvidas por conta de uma atitude assertiva dos pais. Assim, não existe formas de criar o filho da maneira perfeita, mas existem formas que vai, de alguma liberar forma... são crianças que não vão, assim, vai sofrer por outras coisas, mas não porque eu falei mal do pai. Né? Exato. Vai ser por outros motivos que a vida vai trazer, com certeza, muitos problemas e a criança vai aprender a lidar, mas não porque a mãe não soube lidar, o pai não soube lidar com essa situação. Eu acho que a gente tem que abordar mais sobre esse tema, né? Eu acho que não é um tema muito falado, sobre essa questão dos pais que se separam, como eles devem se respeitar para o bem dos filhos. Eu acho que não é muito falado, eu acho que fala muito sobre autoestima, amor próprio, vamos para frente, vamos seguir em frente, você é forte, mas é do amor próprio, mas não que a gente tem que se diminuir e falar melhor do pai, não do homem, mas do pai. Que ele pode ser o que for, mas ele é o pai. Uma dica aqui para os papais que às vezes têm mágoa um do outro. Olhar para os filhos e respeitar o seu ex-companheiro que há no seu filho, pois ele é metade um e metade o outro. Falou tudo. Simone, eu não vou encerrar o programa sem que você saia daqui antes. O programa Não Desista. A gente acredita que muitas pessoas vêm nos domingos aqui para assistir porque estão procurando uma resposta. Não desistir dos sonhos, não desistir dos projetos. E o sonho familiar, ele é um peso muito grande, né? A pessoa que nunca se casou sofre por não ter constituído uma família. A pessoa que vê o casamento destruindo é como se os projetos estivessem acabando, porque o maior projeto é onde eu falei, o que eu fiz de errado. O meu maior projeto de vida, às vezes, é a família, né? E eu queria que você trouxesse uma palavra para ajudar as pessoas que estão a ponto de desistir da família ou que já desistiram e não desistir da própria vida, né? Porque quando elas perdem, muitas acabam desistindo de tudo. Então, eu queria que você trouxesse uma mensagem positiva. Eu quero dizer para você que está passando por alguma questão familiar que não terceirize. Olhe para você, para o que você está repetindo, que possivelmente, né, já vem ali dos seus pais ou dos seus avós. Então, chegou até você, busque, permita-se olhar para as suas questões de uma forma mais profunda e se permita a encontrar a solução que você precisa. Porque, na verdade, quando nós queremos melhorar o outro, nós estamos, de fato, Fran, desviando o nosso olhar daquilo que precisa ser melhorado em nós. Então, gente, é isso. Não desista, né? Não desista de lutar, não desista de mudar. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu já estou com 60 anos, eu não vou mudar mais.
Tem muita gente que é assim, né? Que aceita a situação e fala, não existe possibilidade de mudança. Eu acredito que o ser humano pode mudar quando ele determina que ele vai mudar. E eu não vou mudar você. Igual você falou, a partir das minhas mudanças pode ser que o ambiente todo mude. Exatamente. Então, a começar de nós, né? Seja a mudança que você quer para a sua vida. E assim a gente encerra o programa. Não desista. Eu quero agradecer a sua presença. Eu espero que, de alguma forma, Deus tenha trago uma resposta para você que está aí do outro lado, que esse programa possa ser luz. E se foi luz para você, comece a compartilhar, manda para os seus amigos, manda para os familiares, manda para todo mundo, porque assim outras pessoas também vão ser ajudadas. Eu agradeço de coração a cada um de vocês que nos assistiu, agradeço a sua presença, cada palavra que você trouxe foi muito importante. E é isso, gente, uma semana abençoada para todos vocês. Não desista. E hoje a apresentadora veste Closet Cíntia. Vendas online, atacado e varejo, envia para todo o Brasil. Moda feminina e masculina. Acesse o Insta, @closet_Cíntia. A agência Nuove Comunicação. Ela foi responsável por toda a criação de arte do nosso programa, dos quadros, a logo, criação de arte digital do nosso Instagram. A agência desenvolve atividades relacionadas à comunicação e marketing, desde o planejamento, desenvolvimento de marcas, design, estratégias de campanhas digitais e campanhas off. Sigam Nuove Comunicação.